primeira coisa que devemos conhecer antes de discutirmos a intercessão dos venerados santos é os 3 graus existentes de culto: dulia, hiperdulia e latria. A dulia é a veneração propriamente dita. É reconhecer alguém como superior a você e sendo ao mesmo tempo inferior a Deus. Um exemplo claro de dulia nós podemos ver no final das orações dos santos. Por exemplo, São Paulo, rogai por nós. Ora, essa frase curtíssima exprime toda a doutrina da dulia, justamente porque o orante se põe inferior diante de São Paulo e ao mesmo tempo reconhece que São Paulo não é o dono da graça, já que o mesmo tem que suplicá-la a Nosso Senhor. O segundo grau do culto católico é a hiperdulia. A hiperdulia é uma veneração, só que em grau muito maior à dulia, e ao mesmo tempo infinitamente inferior à latria. A única diferença neste grau, em relação ao primeiro, é a dignidade, já que o mesmo é dado a Maria Santíssima, aquela que foi e é e sempre será cheia de graça, e chamada bendita entre as gerações. Entre todos os santos, nenhum foi mais puro, benevolente, obediente do que a Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe. O terceiro grau é a latria. Latria é a adoração, que só é devida a Nosso Senhor, nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esta adoração é dada em espírito e em verdade, através do cumprimento do primeiro mandamento católico, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos tomar cuidado para não confundir essa adoração com simples gestos externos, como ajoelhar-se, pois Jacó ajoelhou-se diante de seu irmão 7 vezes e não estava adorando, mas apenas prestando honra. Não queremos dizer com isso que esse gesto não deve ser praticado, mas não pode ser confundido como selo da autenticidade do verdadeiro adorador ou de um idólatra. Nós iremos meditar a partir do olhar da Sagrada Escritura e dos primeiros cristãos a doutrina da intercessão do santo. São Tiago, ao transcrever sua carta, deixa-nos claro que devemos orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros para serdes salvos, porque a oração dos justos, sendo fervorosa, pode muito. E Jesus nos manda: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E São Paulo diz que orava pelos colossenses. Jesus quer que oremos pelos outros, e o que nos resta saber é se essa mesma intercessão dos justos continua a valer após a morte, porque estão vivos e acordados com Deus, ou estão dormindo, como afirmam as seitas. Na parábola que se encontra no Evangelho de São Lucas, do rico avarento, o rico pedia após sua morte para voltar à terra e avisar os seus amigos que se convertessem. No versículo 27 ele diz: Pai, eu te suplico, manda então asas à casa de meu pai. Os hereges dizem que é impossível interceder após a morte. Seria o Evangelho de São Lucas herege? É evidente que o rico intercedia após a morte, justamente porque ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. A suposta sonolência até o dia da ressurreição é uma heresia que Cristo desmente ao dizer ao ladrão: em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. Será que Nosso Senhor estava enganado? Ou terá ele uma cama para o ladrão dormir no paraíso? No Antigo Testamento, a Bíblia já dava indício da intercessão dos venerados santos. O primeiro testemunho da Bíblia dessa doutrina encontra-se no livro do profeta Jeremias. E o Senhor disse-me: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha alma não se inclinaria para este povo. Tirai-os da minha face e retirem-se. Samuel e Moisés estavam mortos no tempo de Jeremias. Como poderiam interceder? Como sabemos, os hereges virão com aqueles versículos decorados de sempre.
Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é uma das maiores provas que os hereges só sabem decorar meia dúzia de versículos, já que na mesma carta se diz: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Nós católicos também cremos que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cremos também que os santos são contados como membros da Igreja, que é verdadeiramente o corpo de Cristo. Isso explica o porquê da Sagrada Escritura dar o título de mediador também a Moisés. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor e vós. E de admitir que na carta de São Tiago, que acabamos de ouvir, que existem mediadores secundários. Os que assistem esse vídeo não se preocupam nem se surpreendam com os ataques que virão posteriormente dos protestantes. Logicamente, os mesmos tentarão provar, com chiliques e clichês, que os santos não são onipresentes, logo não pode atender tantos pedidos de intercessão ao mesmo tempo e outros que seguem a mesma linha de raciocínio. Ora, o tempo após a morte é totalmente diferente do Cronos, do que conhecemos, pois o tempo cronológico é medido do deslocamento entre uma ação até seu término. Por exemplo, o dia tem 24 horas, porque a Terra, ao girar em torno de si mesma, está fazendo com que a posição da luz mude. Mas como podemos ver, esse deslocamento prevê um começo, meio e fim. Ora, a eternidade não possui nenhuma dessas características. Essa explicação da eternidade protestante é desonesta e, ironicamente, põe freios e limites na eternidade. Os protestantes têm muito a explicar sobre como chegar à brilhante conclusão de uma eternidade com começo, meio e fim. E os primeiros cristãos acreditavam no quê? São Clemente, que foi no primeiro século cristão, diz: os que suportaram com confiança, herdaram glória e honra, foram exaltados, e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém. Orígenes, pelo ano 250 depois de Cristo, afirmava que virtudes nesta vida são definitivamente aperfeiçoadas no além. Ora, as mais valiosas de todas é a caridade. Esta, portanto, na outra vida, é ainda mais ardente do que na vida presente. Por consequente, os santos exercem seu amor sobre os irmãos na terra, mediante a intercessão dirigida a Deus em favor das necessidades destes peregrinos. Santo Inácio, já no ano 107 depois de Cristo, na iminência de seu martírio, meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Essas citações já tiram outra mentira dos hereges, que a intercessão dos santos foi criada no século IV pela famosa paganização do cristianismo. As perguntas que nos ficam são: por que Lutero e Calvino são superiores aos primeiros cristãos?